Imagine a seguinte situação. Um jornalista publica uma reportagem questionando o uso de um carro oficial por familiares de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pouco tempo depois, a Polícia Federal bate na porta dele. Polícia Federal, abre essa porra! Computadores e celulares são apreendidos e ele passa a ser investigado por perseguição. Agora a pergunta é, como uma reportagem pode acabar virando um caso de polícia? E bom, tudo começa com Luiz Pablo, um jornalista que mantém um blog informativo no Maranhão. Lá ele fala sobre diversos assuntos da atualidade, como política, jornalismo informativo e investigativo de casos que acontecem no estado e no Brasil, dentre outras coisas. Acontece que, em 2025, em uma de suas matérias, ele levantou uma suspeita sobre o possível uso de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. Segundo ele, existem só 4 carros oficiais blindados disponíveis. 4. E ele já tem finalidade determinada, sendo um para o presidente do tribunal, um para o vice-presidente, um para o corregedor e um fica guardado para ser usado por alguma autoridade que esteja em missão oficial no estado. Ou seja, não é um recurso que fica sobrando. Se um desses carros está sendo usado fora da finalidade, alguém teoricamente pode estar ficando sem. Só que isso não saiu do absoluto nada. Segundo Luiz Pablo, ele recebeu um vídeo de uma fonte anônima, gravem esse termo, fonte anônima, e nesse vídeo era possível ver uma SW4 preta estacionada onde dela saíam a esposa e o filho do ministro. Porém, quando ele postou a matéria no blog, ele tomou todo o cuidado necessário para não expor ninguém. Ele travou a imagem mostrando só o modelo do carro e a placa, que é identificado realmente como sendo um veículo oficial pertencente ao TJMA. Ou seja, na cabeça dele ele estava fazendo o básico do jornalismo, que é mostrar o fato sem transformar aquilo em uma exposição pessoal. E antes de publicar, ele ainda tentou contato com o STF e o Tribunal de Justiça, porém, sem resposta. Só que aparentemente no jornalismo, quando você dá a oportunidade do contraditório ou resposta, mas ninguém se manifesta, teoricamente essa matéria pode ser publicada. E até aí, nada muito fora do normal. Mas é exatamente aqui que a história começa a mudar um pouco de direção. Isso porque depois da publicação, o que era só uma reportagem começa a ser tratado como um problema de segurança do ministro e da sua família. Sim, um problema de segurança, como se o jornalista estivesse perseguindo o Dino na maldade. Diante disso, a segurança institucional do ministro levantou um alerta dizendo basicamente que pode ter havido um monitoramento ilegal dos passos dos envolvidos. Isso porque a questão não era só o carro em si. Segundo a versão oficial, teriam sido divulgadas coisas como placas, rotas do veículo e detalhes da segurança. E aí a lógica muda completamente, saindo de uma simples reportagem para uma possível ameaça ao ministro e à sua família. E com isso, o caso foi parar na Polícia Federal. E aí entra uma parte importante e fundamental aqui. Esse tipo de caso não fica só na Polícia Federal. Ele sobe, vai parar dentro do STF, passa por ministro e acaba sendo redistribuído para Alexandre de Moraes. Meio confuso, né? Mas eu vou explicar. Bom, depois que a reportagem foi publicada, ela acabou deixando de ser só uma denúncia jornalística e passou a entrar no campo institucional. Então, com base em tudo isso que eu falei, foi feito um encaminhamento formal do caso para a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, ainda no fim de 2025, o que deu início ao procedimento investigativo. Esse é o ponto em que, em tese, o caso seguiria um caminho comum dentro do sistema. Isso porque, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal não é uma instância que recebe qualquer tipo de investigação. Ele atua, em regra, quando autoridades com foro privilegiado estão sendo investigadas como réis, ou seja, quando elas são acusadas de cometer algum crime. Só que nesse caso a situação é diferente, porque o ministro Flávio Dino não está sendo investigado. Ele aparece como uma possível vítima de um suposto monitoramento ilegal. E quando a autoridade é vítima, a regra geral é outra. O caso tem que tramitar nas instâncias normais da justiça, como a primeira instância federal ou até estadual, dependendo da natureza do fato. Ou seja, o caminho natural desse caso seria continuar na Polícia Federal, com supervisão do Ministério Público e depois seguir para um juiz de primeira instância. Mas não foi isso que aconteceu, justamente por envolver o ministro do STF sobre o argumento de que poderia haver risco à segurança institucional, o caso acaba sendo levado para dentro do próprio Supremo. E a partir desse momento, o procedimento entra no Supremo, inicialmente sob relatoria do ministro Cristiano Zanin, só que já em 2026 esse caso é redistribuído para Alexandre de Moraes, que assume a condução. E é sobre essa relatoria que vem a decisão mais contundente até então, a autorização de busca e apreensão dentro da casa do jornalista. Agora, falando da operação em si, a Polícia Federal foi até a casa do jornalista e não foi só algo simbólico, tá? Eles levaram equipamentos de trabalho dele, levaram celular, computador, levaram tudo. E esse é o ponto que mudou completamente o peso da história, porque quando você tira isso de um jornalista, você não tá pegando só o objeto, você tá acessando a fonte, o contato, o bastidor, a informação sensível mesmo. E é exatamente aí que começa a maior preocupação, porque junto com isso vem a acusação de perseguição, ou stalking, baseado no artigo 147-A do Código Penal. Ou seja, a ideia aqui é que ele não teria só publicado a matéria, ele teria monitorado os passos do ministro.
Agora pensa comigo, quando que investigar vira perseguir? Meu trabalho como jornalista eu fiz. Eu nunca, jamais cometi perseguição contra o ministro, que é esse o crime que ele quer me imputar, de crime de perseguição. E o trabalho que eu fiz foi como jornalista, que recebi as informações, apurei e constatei a veracidade para as publicações. Porque dependendo de onde você coloca essa linha, o que muda não é só esse caso. Muda o jeito como o jornalismo inteiro funciona. E aí a coisa escala de verdade, porque entra em um ponto que é praticamente sagrado dentro do jornalismo, o famoso sigilo da fonte. Esse sigilo da fonte está previsto na Constituição Federal, então não é algo opcional, não se trata de mera interpretação, é uma garantia, porque sem isso ninguém fala, é bem simples assim. E o próprio jornalista levanta essa preocupação de que essa apreensão não seja só sobre o caso, mas sobre descobrir quem passou essa informação. E se isso acabar virando prática, acabou. O fluxo de informação trava. E quando isso acontece, meu amigo, o problema não é só do jornalista, é de toda a sociedade. Para entender de verdade o que é o sigilo da fonte, pensa numa situação bem concreta. Um servidor público descobre um esquema irregular dentro de um órgão. Pode ser desvio de verba, uso indevido de recursos ou qualquer outra coisa errada. Ele tem provas, tem documentos, mas sabe que se o nome dele aparecer, ele pode perder o emprego, sofrer retaliação de superiores ou até coisa pior. Então ele procura um jornalista e entrega tudo. Mas impõe uma condição básica. A informação pode ser divulgada, mas a identidade dele precisa ser preservada. É exatamente aí que entra o sigilo da fonte. O jornalista pode publicar a denúncia, expor o caso e até provocar uma investigação oficial, mas não pode ser obrigado pelo Estado a revelar quem forneceu aquelas informações. E o ponto central disso não é proteger o jornalista em si, é garantir que as pessoas nessa posição tenham segurança para falar. Porque se essa proteção não existisse, a tendência natural seria o silêncio. Ninguém arriscaria a própria vida ou carreira para denunciar nada. E no fim das contas, o que desaparece não é a fonte, é a própria informação. E depois de todo esse acontecido, a imprensa se revoltou com força. Isso gerou uma repercussão pesada na mídia. Entidades grandes entraram no jogo. A ABERT, a NJ, a ANER, OAB, até a Associação Internacional se manifestou sobre o caso. E todas falando basicamente a mesma coisa. Que isso é muito perigoso, não porque o jornalista não pode ser investigado. Ele pode, mas porque isso precisa respeitar limites, respeitar a Constituição e respeitar o próprio funcionamento da imprensa. Só que ao mesmo tempo, tem o outro lado, e ele não pode ser ignorado de maneira alguma, é claro. Aqui a gente vê os dois lados da moeda. O ministro afirmou que a investigação não tem nada a ver com censura, e que o ponto crucial aqui é a segurança dele, da instituição e da família. O ministro disse que houve sim indícios de monitoramento ilegal e que existem regras legais para o uso desses veículos, inclusive com base em lei e resoluções do próprio sistema judiciário. Ou seja, na visão dele, o problema não é a reportagem, é o que pode estar por trás dela. E é aqui que a história trava de vez. Porque os dois lados podem fazer sentido dentro da própria lógica. De um lado, se você começa a tratar jornalista como suspeito por investigar, você cria um efeito de medo na imprensa. E do outro lado, se existe realmente monitoramento ilegal de autoridade, isso também precisa ser investigado. E aí vem a pergunta que realmente importa e que não tem resposta fácil. Afinal, aonde essa linha deve ser traçada? Porque dependendo de como isso for decidido, isso não vai afetar só esse caso, vai afetar os próximos e talvez o mais importante, vai afetar o que chega até você. E lembrando que esse vídeo não tem cunho opinativo, tem cunho apenas informativo, trata-se apenas de uma síntese das minhas pesquisas e estudo, eu não sou um profissional da área e todas as fontes serão elencadas nos comentários. Não tome o que eu disse aqui como verdade absoluta, busque desenvolver a sua própria opinião e questione tudo.